tiro o dinheiro de circulação ou estou encarecendo os empréstimos. É o contrário. É o contrário. Então, a política monetária restritiva é quando eu diminuo a quantidade de dinheiro em circulação com o objetivo de desaquecer a economia, ou seja, evitar um aumento de preços. Porque alguém podia perguntar, pô, Alexandre, mas, pô, você não falou que a política monetária é para a economia sempre crescer? E o governo vai tirar a moeda para a economia decrescer, a economia parar de crescer ou frear o crescimento? Às vezes, o governo faz isso. Porque lembra que uma das funções da política monetária é controlar a inflação? Então, quando a demanda está muito aquecida, quando a demanda é maior que a oferta, isso pode gerar inflação. E a gente viu que, no longo prazo, a inflação gera recessão. Então, o governo, às vezes, freia o consumo para segurar um pouco a inflação e, no segundo momento, a economia voltar a crescer. Entenderam? O governo, geralmente, ele aumenta a taxa Selic. Daqui a pouco a gente vai ver o que é a taxa Selic, que é a taxa básica da economia. Então, ele aumenta a taxa Selic, que é a taxa que ele remunera os papéis da dívida pública federal, e aí ele freia a demanda agregada, fazendo com que haja uma queda da atividade econômica. Tem até uma rimazinha que se faz a economia, que só se combate a inflação com recessão. Ou seja, você tem que diminuir o nível da atividade econômica, tem que gerar recessão. Às vezes não dá certo, como a gente viu na aula passada, porque se a inflação for de oferta, pelo aumento do dólar, por exemplo, nós temos estagflação, estagnação da economia com inflação. É o pior dos mundos. Mas os economistas clássicos, né, ou liberais nesse caso, eles acham que para você combater a inflação, você tem que gerar períodos de recessão. Seguindo aqui, então como é que o governo pode aumentar ou diminuir a quantidade de moeda na circulação? Quais são os instrumentos que o governo tem para fazer políticas restritivas ou políticas expansionistas, né? Um primeiro é o depósito compulsório, o segundo é a taxa de redesconto. Eu acho que alguém perguntou também na aula passada as operações de mercado aberto ou open market. Vamos explicar cada uma delas agora. Depósito compulsório é o recolhimento compulsório que os bancos têm de fazer junto ao Banco Central como uma forma de restringir a quantidade de moeda que os bancos podem prestar para garantir a solidez do sistema financeiro. O depósito compulsório é uma taxa do que os bancos recolhem ao Banco Central, que pode ser feito em moeda ou títulos públicos federais. Essa taxa percentual é retida em transações relacionadas aos produtos bancários e é definida pelo próprio Banco Central, de acordo com a conveniência. Se ele quer uma política mais expansionista, ele diminui o compulsório, ao contrário, ele diminui essa taxa que os bancos querem guardar. Se ele quer que circule mais dinheiro, ele diminui essa taxa, ao contrário. Menor taxa, mais dinheiro circulando. Por outro lado, se o governo quer que diminua, quer enxugar a liquidez da economia, ele aumenta o compulsório. Aí, ó, quando é preciso reduzir a atividade econômica no país, o Banco Central eleva essas taxas. Os bancos têm menos recursos disponíveis para emprestar, atendendo, assim, a necessidade econômica de diminuir a quantidade de moeda em circulação. Quando é necessário que se tenha mais moeda circulando, uma política agora expansionista, esse primeiro aqui é quando o governo quer fazer uma política restritiva. Nesse aqui é quando ele quer fazer uma política expansionista. Quando é necessário que se tenha mais moeda circulando, a taxa obrigatória é reduzida pelo Banco Central, o que faz com que os bancos tenham mais recursos para ofertar para o mercado de crédito. Beleza? O que é a taxa de redesconto? É um outro instrumento da política monetária. A taxa de redesconto é uma taxa cobrada pelo Banco Central nos empréstimos feitos aos bancos comerciais. Porque, como eu falei, tem bancos que eles podem, assim como o Estado paga quando esse dinheiro fica recolhido,
Quando esses bancos eles têm mais saques do que depósito, o Banco Central empresta. Por isso que o Banco Central também é conhecido como Banco dos Bancos. Então, essa taxa de redesconto é quanto o Estado cobra para cobrir saldos negativos que os bancos tenham entre saques e recebimentos. É uma forma de controle monetário, porque quanto maiores as taxas pagas pelos bancos, também serão altas as taxas cobradas aos clientes, dificultando esses empréstimos e diminuindo a moeda de circulação. Já quando o Banco Central nota que é preciso mais moeda circulando na economia, essas taxas são reduzidas. Então, quando ele aumenta essa taxa para os bancos também emprestam ao valor mais alto, as pessoas tomam menos dinheiro circulando. Quando o governo quer que tenha mais dinheiro circulando, ele diminui essa taxa de redesconto, as pessoas tomam mais dinheiro circulando na economia. Tá certo? Um outro instrumento de política restritiva ou expansionista, o governo faz através da taxa Selic. É quanto ele paga. Lembra que eu falei? Daqui a pouco a gente faz taxa Selic. É quanto o Estado paga pelos seus títulos, né? Um dos principais mecanismos da política monetária no Brasil é a alteração da taxa básica de juros, ou taxa Selic. Quanto mais alta for a taxa Selic, mais caro fica tomar dinheiro. As pessoas vão. O governo guarda, João, fica nas reservas do Banco Central. Né? Porque, como eu falei, como ele também paga quando há um excesso, ele faz essa diferença entre o que ele recebe e o que ele tira. Então, ele empresta cobrando e, quando ele usa, ele paga a remuneração também. Então, a taxa Selic é a taxa que o governo remunera seus títulos da dívida pública. Então, quando ele quer que a inflação caia, como a gente falou, quando a economia está muito aquecida, a demanda está maior que a oferta, ele aumenta a taxa Selic, porque maior taxa Selic, mais caro ficam os empréstimos, menos dinheiro circulando. Quando ele quer que a economia cresça, quer expandir a base monetária, ele diminui a taxa Selic, diminui a taxa de juros de mercado, as pessoas tomam mais, a economia tende a crescer. Por isso que a taxa de Selic é chamada de taxa básica da economia, porque ela é a taxa que vai regular todas as operações dentro de uma economia. É quanto o Estado remunera os seus papéis. Taxa de juros e a Selic, né? É a taxa. Peraí, acho que eu vou ter duas vezes no mesmo slide. Um minutinho só aqui. Eu acho que eu reduzi esse. Aquele slide estava com muita informação, eu reduzi, mas esqueci de apagar. Vamos lá, desculpe. Então, até botei, ó. O governo pode controlar a liquidez da economia através da taxa Selic também. A taxa Selic é conhecida como a taxa básica de juros do Brasil, balizando diversas outras taxas de juros. É utilizada por bancos públicos e privados para o cálculo de juros, como eu disse. Quando eu quero que tenha mais dinheiro circulando, eu diminuo a taxa Selic, diminui o custo dos empréstimos bancários. Quando eu quero menos dinheiro circulando, eu aumento a Selic e aí eu tenho menos dinheiro circulando. Selic é Sistema Especial de Liquidação de Custódia, né? É o nome completo. Tem diversos objetivos na economia, mas o principal deles é regular a inflação e garantir o controle da emissão, compra e venda de títulos públicos. Como eu disse, é a taxa que o Estado paga pelos seus papéis. De forma mais simples, o valor da Selic indica quanto o governo paga de juros para instituições financeiras que compram os títulos públicos do Tesouro Nacional. Lembra que na aula passada eu falei que o governo ele pode, quando ele gasta mais do que arrecada, ele emite títulos da dívida pública? É isso. Ele emite um título da dívida pública e paga com base na taxa Selic. É a taxa que o Estado remunera os seus papéis. Os títulos públicos são remunerados pela taxa Selic.
são outras taxas também de juros na economia, né, que o governo também controla. Além da Selic, uma outra taxa que o Estado controla é a TR, taxa referencial, determinada pelo Banco Central, utilizada para remunerar a caderneta de poupanças e corrigir os saldos do sistema financeiro de habitação, ou seja, a casa própria, né? Só que a TR, ela não é totalmente utilizada na caderneta de poupança. A gente vai ver aqui daqui a pouco. Uma parte dela é utilizada. Então, os contratos de financiamento são corrigidos pela TR. Uma outra taxa, que alguém que lembrou do Banco do Nordeste, que o Banco do Nordeste usa para emprestar, é a TJLP, taxa de juros de longo prazo, que ela é aplicada para financiamento do BNDES, FAT, PIS, PASEP e o Banco do Nordeste. Geralmente é usada quando você quer financiar projetos de longo prazo em áreas muito pobres. É a taxa de juros mais baixa da economia. É o dinheiro mais barato que se tem na economia. A caderneta de poupança, até 2017, ela era totalmente corrigida pela TR, mas mudou um pouquinho, né? Se a Selic estiver maior do que 8% ao ano, o rendimento é igual ao ano anterior, 0,5 mais TR. Se a Selic estiver menor ou igual que 8,5, o rendimento é 70% da Selic mais a TR. Mudou a fórmula de cálculo da caderneta de poupança, para deixar a poupança um pouco mais atrativa, porque a TR sozinha estava afugentando os investimentos em caderneta de poupança. E caderneta de poupança é uma forma de captação que o Estado também usa para financiar muito, muito barata. Então, o governo mudou um pouquinho a taxa de cálculo da poupança. Não precisa decorar isso aí, não, só foi alguns exemplos para vocês saberem que existe. E as operações, por último, outro instrumento, são as operações de compra e venda de títulos públicos federais. O governo pode emitir títulos quando ele está devendo muito. Como eu falei, gastou mais do que arrecada, emite um título, vai para o mercado buscar esse dinheiro. Igual a gente. Quando eu gasto mais do que arrecado, eu posso assinar uma promissória e pegar um dinheiro emprestado. O Estado também, só que essa promissória do governo é chamada de títulos públicos. Mas ele também pode emitir títulos simplesmente para enxugar a liquidez da economia ou aumentar a liquidez da economia. Então, quando o Estado emite títulos da dívida pública, é como se ele estivesse jogando papel na água. Ele está enxugando a liquidez da economia. Eu estou dando um papel para uma pessoa e estou recebendo dinheiro e vou guardar. Eu estou enxugando a liquidez da economia. Quando eu quero aumentar a liquidez da economia, eu vendo títulos da dívida pública. Beleza, pessoal? Eu estou falando um pouquinho mais rápido, porque esse assunto é um pouquinho grande. Aí eu estou vendo que a gente consegue dar conta. Uma outra coisa que se relaciona sistema monetário, inflação e déficit público é isso que eu acabei de dizer. O déficit público equivale à diferença entre o valor dos investimentos públicos, a poupança do governo em conta corrente. O déficit é nominal, engloba toda e qualquer demanda por recursos provenientes do setor público, inclusive o pagamento de juros e amortização da dívida. O déficit operacional exclui do cálculo da dívida, portanto, o déficit e a correção monetária. E o déficit ou superávit primário é a diferença entre o que o Estado gasta com a receita e com o que ele ganha. Não precisa decorar isso aqui, não. Eu só mostrei que quando o governo gasta mais do que arrecada, às vezes ele pode financiar isso aqui via emissão de títulos públicos. Nós vamos ver isso aqui na próxima aula, quando a gente falar de receita e despesa do Estado, né? Eu só coloquei isso aqui, que o Estado pode financiar essa diferença entre o que ele gasta ou o que arrecada com títulos da dívida pública ou emitindo moeda. Só isso aí, não precisa decorar, não. Então, aqui, como eu falei, ele pode emitir títulos da dívida pública, ele emite uma dívida, um papel, República dos Estados Unidos do Brasil. Esse título aqui é bem antigo, o título da dívida pública é bem antigo. Ou ele pode emitir moeda e gerar inflação. Ele emite moeda, aumenta a base monetária e gera inflação. São as duas formas de o governo financiar um eventual déficit público, que é a diferença entre o que ele arrecada e o que ele gasta, que é o que a gente vai ver na
próxima aula. Como eu disse, para a gente terminar, vamos falar do sistema financeiro nacional. A gente falou no começo da aula, bancos, mas não são só bancos que fazem o sistema financeiro nacional. É um conjunto de instituições financeiras que visam transferir recursos de agentes econômicos, pessoas, empresas e governos que são superavitários para agentes que são deficitários. Então, qual é o objetivo do sistema financeiro, não só dos bancos? Fazer com que quem tenha poupança empreste para quem não tenha poupança, oxigenar, né, dar fluidez na economia. Porque, como a gente viu, se esse dinheiro fica parado, ele não gera consumo nem gera investimento. Fica parado. O ideal é que esse dinheiro volte para a economia para ser movimentado, ou vire consumo de alguém, ou vire investimento por parte das empresas. É composto por instituições financeiras e públicas e privadas, e seu órgão normativo máximo é o Conselho Monetário Nacional. Então, o governo federal tem sua política monetária, pensada pelo Conselho Monetário e executada por quem? Quem é que executa a política monetária do governo, que a gente viu no começo da aula? Não, exatamente, BC, exatamente, João, o Banco Central, exatamente. O Conselho Monetário é a cabeça, mas a execução é por parte do Banco Central, isso mesmo. Alguns livros também chamam de Bacen, viu? BC ou Bacen. Eu vou pular isso aqui e vou logo para aqui, pronto. Sistema financeiro, ou Sistema Financeiro Nacional, né, que é o Sistema Financeiro Nacional, Sistema Financeiro Nacional, ele é dividido em dois. Ele tem o subsistema normativo, é um sistema, ele é dividido em dois. Subsistema normativo e subsistema de intermediação. Como o nome está dizendo, o subsistema normativo é responsável pelo funcionamento do mercado financeiro e de suas instituições. Ou seja, ele vai normatizar. São órgãos que vão controlar, são instituições do Estado para controlar e normatizar o sistema financeiro. É composto, como eu disse, pelo Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo. Que é o órgão máximo, o Conselho. Poxa. Está ruim agora. Que é o Conselho Monetário Nacional e suas comissões consultivas, o Banco Central, que é o agente executor, a Comissão de Valores Mobiliários, que basicamente controla as operações em bolsa de valor, e as instituições especiais, Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, e Caixa Econômica Federal. Eu poderia colocar também o Banco Nordeste aí. Faltou colocar Banco Nordeste, que também é um banco federal, apesar de ser Banco do Nordeste, mas é federal, também entra como instituições especiais, que são bancos múltiplos. Como eu falei, o Banco do Brasil, hoje, o Banco do Brasil, BB, e a Caixa Econômica se transformaram em bancos múltiplos. O BNDES não, o BNDES é um banco de investimento, mas eu vou colocar aqui também agora, vou puxar uma setinha aqui e botar o Banco do Nordeste também. E o subsistema de intermediação. Então, enquanto os outros eram todos, eu até coloquei a legenda aqui em cima, azulzinho. Enquanto os azulzinhos todos pertencem ao Estado, são instituições estatais, os de intermediação são agentes privados, compostos por instituições bancárias e não bancárias que atuam em operação de intermediação financeira. Ou seja, elas que vão, assim, na prática mesmo, pegar o dinheiro de quem ganha muito e emprestar para quem tem déficit. São os bancos múltiplos, os bancos comerciais, os bancos de desenvolvimento.
né? Qual o nosso banco de desenvolvimento aqui da Bahia? Vou dar uma pista, não vai ajudar muito. Minha irmã trabalha lá. Não, da Bahia, do Nordeste como um todo. Desem Bahia, exatamente, Marcelo. Desem Bahia é um banco de desenvolvimento. As sociedades de financiamento e investimento, Balcão BPM, essas operadoras de crédito, corretoras e distribuidoras que atuam na Bolsa de Valores. Então, aqui, ó, coloquei de verde, são as instituições privadas que fazem parte do subsistema de intermediação financeira. Eu achei também essa outra figura em outro livro, mas também desenha aquela mesma estrutura que a gente viu anteriormente. Ó. Você tem as instituições públicas, né, que doravante são as normativas, e as instituições do subsistema que ele não chama de, aquele nosso autor chama de intermediação. Esse autor chama de operativa, né, e ele chama, pública, são as que estão a caixinha em branco, né, e as privadas que estão com a caixinha azul. Então, olha como ele divide: o Conselho Monetário Nacional, que é o mesmo, Banco Central, no mesmo status da Comissão de Valores Imobiliário, e aí as instituições financeiras, que se dividem em públicas e privadas. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e os bancos comerciais estaduais. Apesar de ser público, mas ele colocou fora da esfera federal, que hoje tem muito pouco, quase todos foram privatizados. Né, bancos comerciais estaduais. Eu acho que só tem do Rio Grande do Sul e mais um ou outro, mas a maioria foi o nosso Baneb foi privatizado, tem muitos poucos. E os privados, os bancos comerciais, bancos de investimento, bancos múltiplos, sociedade de crédito imobiliário, sociedade de financiamento e investimento, sociedade de arrendamento mercantil, bolsa de valores, corretora, aí, a bolsa de valores, as corretoras de valores, sociedades distribuidoras e agentes autônomos que atuam no mercado financeiro, que ele chamou de agentes auxiliares. É uma outra maneira também de ver aquele gráfico. Eu peguei uma terceira ainda, que é de outro livro, né? Ele já dá um outro nome. Ele chama de normativos, entidades supervisoras e operadores. Então, tem o Conselho Nacional, Conselho de Seguros Privados e Conselho Nacional da Previdência Complementar. São os conselhos, né? Está chamando. As entidades supervisoras, que a gente chamou de executoras, é o Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. E tem os operadores, as instituições financeiras, captadores de depósito à vista, são os bancos comerciais, Bolsa de Mercadorias e Futuros, resseguradoras, entidades privadas de previdência complementar, sociedade seguradora, Bolsa de Valores, bancos de câmbio, demais instituições financeiras, outros intermediários, entidades abertas, previdência complementar e sociedade de captação. Pronto. Aí eu saí mostrando detalhadamente o que cada um desses órgãos faz. Então, tem o Conselho Monetário Nacional, tem o Banco Central do Brasil, Bacen ou BC, né, o Conselho Monetário, regulamentação das operações de câmbio e política cambial, autorização da emissão de papel moeda, liquidez ou inflação, regulamentação das operações de redesconto, estabelecimento das diretrizes do Banco Central, as normas de funcionamento, fixação dos coeficientes de encaixes obrigatórios, ou seja, fica operando entre liquidez e inflação. Banco Central, fiscalizar e conceder autorização de funcionamento das instituições financeiras, administração das reservas cambiais, controle do crédito e taxa de juros, emissão de papel moeda, liquidez da economia, receber depósitos compulsórios e voluntários, efetuar compra e venda de títulos públicos no mercado de open market. Comissão de Valores Imobiliários, aí é tudo relacionado à Bolsa de Valores. Banco do Brasil é um SA de capital misto, mas o controle acionário é desenvolvido pela União. Em 86, atuava como autoridade monetária, pois tinha acesso à conta movimento do Tesouro Nacional. O Banco Central, como a gente falou, ele não tem agência nas cidades. Então, quem distribuía, por exemplo, o dinheiro do Banco Central era o Banco do Brasil. Ele fazia isso, né?
ainda hoje é considerado o principal agente financeiro, é o agente de capitalidade do Banco Central. Atua como banco comercial e também faz empréstimos de longo prazo, principalmente para a agricultura e para o comércio exterior. Então, dentro das carteiras do Banco do Brasil de capitais de longo prazo, financiar a agricultura e o comércio exterior. Sistema financeiro de habitação, operacionalizado pela Caixa Econômica, que recebe FTS e empresta. Então, a Caixa Econômica também virou um banco múltiplo, mas, inicialmente, além do sistema financeiro habitacional, ele também controlava as loterias federais, ele controla os saldos do FGTS e tem o monopólio sobre as operações de penhor. E também virou um banco múltiplo, porque também empresta no longo prazo e no curto prazo, né? Todo mundo tem conta quer dizer, muita gente tem conta na Caixa Econômica. Banco de Desenvolvimento, como a gente falou, o BNDES é um banco de desenvolvimento, e a gente falou também do Desen Bahia, aqui no caso da Bahia, empresta no longo prazo para investimentos, bancos comerciais ou múltiplos, falamos lá na frente, os bancos de investimento, bancos múltiplos, instituições auxiliares, e como eu disse, esse último assunto aqui, se desse tempo a gente falaria, mas não deu tempo, vamos deixar para próximo assunto, o último assunto, que é a política cambial. O assunto é meio grande hoje, eu sei que foi muita informação, pessoal, mas, como eu tinha dito a vocês, foi uma opção minha, tentar, na aula síncrona, dar todo o assunto, mesmo que a gente tentasse falar um pouco mais correndo, mas, pelo menos, se vocês forem no livro, porque, assim, você tem aula síncrona, que é quando o professor dá aula. Quando você dá aula assíncrona, é que o aluno vai buscar o conhecimento sozinho. Então, assim, com essa noção, quer dizer, com a primeira leitura que eu passei, vocês já vieram para aula com alguma leitura. Com o que eu falei hoje, vocês têm o conhecimento básico para buscar informação sozinho agora nos livros também. Entendeu? Foi uma opção minha de poder dar o assunto todo como é que se diz? Na aula, no nosso único encontro síncrono. João, realmente é um pouco mais detalhado, mas se você for ver, assim, como é que eu vou dizer? Tem coisa que, obviamente, eu não vou sair cobrando, tipo, diga todas as funções da Comissão de Valores Mobiliários. Eu quero que vocês entendam o que é o normativo, o que é o de intermediação, qual a diferença entre eles, que o Banco do Brasil hoje faz um pouco das duas coisas, o que é um banco múltiplo, o que é um banco de investimento, aquela questão do efeito multiplicador, o que é uma política restritiva, o que é uma política expansionista, enfim, é um pouco mais do assunto geral. É muito assunto, Igor. Tanto é que lá em administração, essa matéria são divididas em duas outras matérias. Então, pega um pouquinho, aí tem que dar uma estudada mesmo, dar uma sentada e, como o Danilo falou, pega cada slide e coloca na internet, porque, como eu disse, não vai ter um livro, um capítulo que vai estar exatamente igual como eu falei. E aí você vai pesquisando por assunto e um trabalho de formiguinha. Dúvidas? Antônio Carlos, Gabriel, João Vitor, Emanuel, Reginaldo. Tudo certo. Beleza, pessoal. Eu reconheço que esse é um assunto um pouco mais denso, mas, como eu disse, tem isso, né? Tem assuntos que são mais densos, tem assuntos que são mais light. Moeda, inflação foi mais tranquilo, esse é um pouquinho mais denso, mas é isso aí. Faz parte da vida estudante, né? Também quando a gente faz lá na Católica anatomia humana, decorar todos os ossos da cabeça, todos os ossos de uma parte do corpo, todos os músculos também é pesado, né? Cada área do conhecimento tem seus perrengues, tá certo? Beleza, então, pessoal.
A gente se vê na próxima aula falando de política fiscal ou tributária. A aula está até pronta já, estava mexendo na aula hoje. Essa semana eu posto os textos e a aula também. Tá certo? Falou, pessoal. Um abraço, boa noite aí. Professor, só uma dúvida aqui. Diga, Guilherme. Em relação ao trabalho que a gente tem que entregar do vídeo, eu queria saber se eu vou ser prejudicado na nota se meu vídeo tiver uma marca d'água, porque o programa que eu vou usar para editar, ele Não, vai não, deixar... não. Não tem isso não. Pode ficar tranquilo, João. Ok, certo. Não, Guilherme. Pode ficar tranquilo, desculpe. Certo, Beleza. valeu, professor. Obrigado. Tranquilo. Não precisa ser vida profissional, não. Assim, a gente quer o conteúdo que usa linguagem econômico, né? Um dos objetivos aqui também é que vocês conheçam um pouco do economês e tal. Enfim, não, essa parte de alguma coisa de gravação, assim, a gente não vai levar em conta, não. Tá certo? Ok, certo. Obrigado, viu, professor? Beleza, pessoal? Um abração, então. Até segunda que vem.